Valdemiro Santiago de Oliveira é o nome de um dos pastores mais ricos do Brasil. Mas como foi que ele conseguiu toda essa fortuna? Hein? Valdemiro nasceu no dia 2 de novembro de 1963, na zona rural da pequena cidade de Palma, em Minas Gerais, a cerca de 400 quilômetros de Belo Horizonte. Lá, passou por sérios apuros quando criança. Tendo estudado apenas até o 5º ano, Valdemiro perdeu a mãe quando tinha apenas 12 anos de idade. E desde então, ele também teve problemas na relação com o pai. Em 1976, quando tinha cerca de 16 anos, mudou de vida quando decidiu se converter ao protestantismo. Envolvido com a religião, ele se tornou obreiro, pastor, bispo e membro da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Durante todo esse tempo em que esteve na igreja de Edir Macedo, Valdemiro foi um membro extremamente popular, sendo respeitado por muitos pastores e considerado um dos possíveis sucessores do dono da Igreja Universal. Em maio de 1996, Valdemiro Santiago viveu o que ele chama de livramento de Deus. Ao sair de barco para pescar com amigos em alto mar, quando estava a quilômetros da praia, o barco teve um problema e começou a afundar. Enquanto alguns dos tripulantes usaram boias e coletes salva-vidas, Valdemiro nadou por horas em direção à praia para conseguir ajuda. 2 homens que teriam nadado até uma outra ilha nunca foram encontrados e provavelmente morreram afogados. Segundo Valdemiro, ele nadou por longas 8 horas, enquanto sentia cãibras, dores nos braços e nas pernas. O pastor, em certo momento, se viu rodeado de baleias e tubarões. Ele gritou por Deus várias vezes para salvá-lo. Valdemiro afirma que ficou desacordado e, em certo momento, ele acordou e viu que estava sendo carregado por 2 anjos. Muita gente critica essa história, afirmando que o que ele relatou é uma grande mentira, ou explicando que provavelmente ele teve delírios devido às situações do náufrago. Contudo, o fato é que ele sobreviveu e contou tudo sobre o acidente em um livro chamado Grande Livramento, publicado em 2009. Um ano depois, após passar quase 2 décadas na Igreja Universal, Valdemiro teve algumas divergências com Edir Macedo e decidiu deixar a igreja. Ninguém sabe ao certo porque os 2 pastores se desentenderam. A verdade é que logo após deixar a Igreja Universal, Valdemiro criou sua própria igreja, chamada Igreja Mundial do Poder de Deus. Para muitos estudiosos, o que o pastor criou foi uma cópia da Universal, principalmente em relação às crenças e práticas dos fiéis. Hoje em dia, a Igreja Mundial do Poder de Deus é extremamente popular em todo o Brasil. Segundo o site oficial, o primeiro templo da Igreja Mundial do Poder de Deus iniciou-se em Sorocaba, 90 quilômetros da cidade de São Paulo. Inicialmente, não houve muita divulgação do trabalho. Panfletos e fitas cassetes de testemunhos eram utilizados para evangelizar. Fundada com o objetivo de se tornar algo mundial, a Igreja Mundial do Poder de Deus, hoje, encontra-se inserida em 27 países. Atualmente, são mais de 6.000 templos, divididos entre Brasil e demais países ao redor do mundo. Hoje em dia, a sede da Igreja Mundial do Poder de Deus encontra-se na cidade de São Paulo, alternando as principais reuniões com o maior templo em atividade, que é conhecido como Cidade Mundial dos Sonhos de Deus. Inaugurada em 2011, a sede tem capacidade para 150 mil pessoas, em um espaço de 240 mil metros, considerada um dos 5 maiores templos do mundo. Valdemiro também ganhou notoriedade quando fez parceria com o Grupo Bandeirantes e por ter espaço na programação de outras redes de rádios e televisões brasileiras. Ele é proprietário da Rede Mundial, uma emissora de televisão brasileira sediada em São Paulo.
Mas como Valdemiro ganhou a fortuna que tem hoje? Todo mundo sabe que a religião sempre foi um negócio rentável, principalmente aqui no Brasil. Com um aumento de evangélicos em todo o país, quem ganha muito dinheiro com isso, ao menos segundo a Forbes, são os pastores. Em 2013, a revista norte-americana fez um levantamento dos pastores mais ricos do país. E adivinha quem estava lá entre eles? Isso mesmo, Valdemiro Santiago. A publicação revelou que, na época, o pastor mais rico do Brasil era Edir Macedo, com um patrimônio líquido de 1,9 bilhão de reais. Em segundo lugar estava Valdemiro. Ainda segundo a Forbes, em 2013, a Igreja Mundial do Poder de Deus tinha 900 mil seguidores e 4 mil templos. E as estimativas do patrimônio líquido de Valdemiro giravam em torno de 440 milhões de reais. Lembrando que esses dados são de 2013 e de lá para cá, muita coisa pode ter mudado. Apesar de, para muita gente, não estar claro de onde vem o dinheiro de Valdemiro Santiago, tudo indica que sua fortuna teve origem nos fiéis da sua igreja. E são vários fatores que nos levam a essa conclusão. Em agosto de 2021, por exemplo, o pastor foi acusado de ter recebido uma cifra milionária da própria igreja. Segundo a justiça, o líder religioso embolsou mais de 1,2 milhão de reais, fazendo surgir fortes indícios de que a igreja estava transferindo seu patrimônio para Valdemiro. No começo da pandemia, o pastor foi acusado de estelionato. Na época, investigaram-no por causa de um vídeo que circulava na internet, no qual ele anunciava sementes de feijão que tinham poder para curar a Covid-19. Segundo as autoridades, Valdemiro estava usando a fé das pessoas para enganá-las. 2 anos depois, o caso foi arquivado, pois o evangélico alegou que foi vítima de fraude, já que supostamente houve uma edição fraudulenta do vídeo. Há alguns anos, a Record e a Folha Universal publicaram uma reportagem em que denunciavam a compra de fazendas na região do Pantanal, que Valdemiro teria comprado com o dinheiro dos fiéis da sua igreja. Segundo a reportagem, o pastor desviava os dízimos e as ofertas da instituição. O religioso também é acusado de, através de cartas, pedir aos fiéis que se passassem por enfermos curados, ex-dependentes químicos e aleijados, para ajudar na expansão da igreja e convencer as pessoas a contribuírem financeiramente com a instituição. Muitos especialistas dizem que Valdemiro ficou extremamente rico por causa da teologia da prosperidade pregada em sua igreja. Trata-se basicamente de uma doutrina religiosa cristã que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos e que a fé, o discurso positivo e as doações para os ministérios cristãos irão sempre aumentar a riqueza material do fiel. Vale lembrar que essa é apenas uma especulação, visto que, na verdade, apesar de parecer óbvio, ninguém sabe ao certo como Valdemiro Santiago conseguiu ficar tão rico. Nos vemos em breve aqui no canal. Até a próxima. Tchau.